Os irmãos conhecem bem a história que a gente vai conversar? Essa semana eu refleti um pouco sobre esse texto do capítulo 6 e eu quero compartilhar com os irmãos. Uma alegria estarmos juntos, irmãos, nessa noite. Amém? Esteja atento que Deus tem algo a falar conosco. O Senhor, eu sempre falo que uma das coisas mais sérias, pelo menos a forma como eu me inclino para a palavra é dessa maneira, quando a gente lê um versículo da palavra, um versículo apenas, um capítulo inteiro, seja o que for, é a palavra do Senhor, então o Senhor já está falando conosco, né, irmãos? Então a simples leitura do texto bíblico já é algo santo e sagrado no meu coração. Amém, irmãos? Então, eu quero, como vai ser um sermão expositivo, eu quero liberar nessa primeira parte introdutória uma palavra sobre a tua vida. Hoje pela manhã foi uma manhã muito, no meu ambiente lá de ensino lá, de trabalho lá, muito gostosa. Os alunos fizeram as surpresas lá para mim. Não sei quem viu meus stories, eu ganhei uns carrinhos, né? Tinha uma atividade lá e no final eles me presentearam. E no final de tudo, quando o tempo tinha acabado, uma aluna perguntou se podia conversar uns minutos comigo. Uma aluna muito inteligente, inclusive. Eu falei, pois não, pode isso sim e tal. E ela falou, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que o senhor lida com essa questão da fé e da ciência? Eu sou membro da igreja metodista, ela falou para mim, lá do Catete, lá do centro. E eu sei que o senhor é pastor, eu sei disso, o senhor não fica falando aqui, mas eu sinto, o senhor é pastor. Eu falei, tu viu na minha rede social? Ela, não vi não, o senhor é pastor. Eu falei, eu sou pastor. Inclusive já fui pastor metodista, falei para ela. Ela falou, eu sabia, eu sentia dentro de mim. Aí eu falei para ela assim, você quer uma resposta rápida, longa? O que você quer? Ela falou, como é que você lida com isso? O senhor é professor de física e o senhor também é pastor e eu estou no início da minha vida, né? E... irmãos, ela é muito inteligente, essa menina. Ela quer ser médica. Eu falei para ela assim, eu vou fazer para você 2 perguntas. Se você me responder essas 2 perguntas certas, eu te respondo o que eu penso. Ela falou, pode falar, manda aí, professor. Aí eu falei, olha, primeira coisa, se encontrassem os ossos de Jesus agora, eu já falei isso muitas vezes, ou seja, se o centro do cristianismo fosse abalado, que é a ressurreição de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, se encontrasse os ossos de Jesus agora, o que aconteceria contigo? Ela ficou parada com os olhos estatalados. Eu falei, comigo não aconteceria nada, não mudaria nada. Aí ela, por quê? Eu falei, então eu estou te perguntando isso, por quê? Ela falou assim, parou, olhou. Ela falou assim, porque tendo o osso, provando ou não que ele ressuscitou, você acredita nele, né? Eu falei, isso, por quê? E ela não encontrava a palavra, ela sabia. Eu falei, porque eu tive uma experiência com o Senhor. Não é porque não acharam a ossada de Jesus que eu acho que ele ressuscitou. É porque ele vive em mim. Eu falei, a fé que eu tenho não é uma fé racional. No primeiro momento eu creio, depois as outras coisas vão se encaixar nisso. Eu não racionalizo para encaixar a fé, tenho fé. A graça já me alcançou, o Senhor me alcançou. Todas as outras coisas vão convergir para isso. Aí ela começou a chorar, irmãos. Ela falou, precisava ouvir isso. Aí eu falei, vou te fazer mais uma pergunta. Todos os grandes homens, e aí eu falei de história para ela, quando acaba a Idade Média e começa a Idade Moderna, todos os grandes homens, Kepler, Newton, Galileu, imagina quem você quiser, até no finalzinho, antes desse, Copérnico, que não teve coragem de enfrentar a Igreja Católica, todos eles, nenhum deles estudou o que estudou porque não acreditavam em Deus. Eles estudavam muito a natureza, porque eles entendiam que se eles estivessem mais perto da natureza, eles entenderiam melhor o Criador. Aí ela ficou me olhando assim, eu falei, essa é a razão pelo qual eu sou um físico, porque eu amo a criação,
porque tudo foi o Criador que fez. E aí ela parou e falou, poxa, isso mudou a minha vida, porque eu estou há tanto tempo conversando sobre isso com as pessoas e não chega alguém para conversar assim comigo. E você vai estar perguntando por que você está falando isso para mim na introdução dessa pequena reflexão. Eu quero te falar nessa noite que se você chegou até aqui, existe algo que te moveu para isso. Primeiro, você creu. Você crê. Fala, eu creio. Sabia que você crê mais do que você imagina? Você crê mais do que você próprio imagina. Você crê muito mais do que você imagina. Você acredita muito mais do que você imagina. Vou te fazer uma pergunta. Quantas provas você já passou e você está sentado nessa cadeira aí? Você só está aí porque você crê que Ele está vivo e está entre nós. Eu vou repetir para você. Você crê muito mais do que você imagina, meu irmão. Porque senão você não estaria mais nesta cadeira aí. Eu quero te ativar a tua fé nesse primeiro momento. Que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque nós cremos, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que a gente passa na nossa humanidade aqui, nós cremos que Ele está entre nós, que Ele ressuscitou e um dia estaremos com Ele na glória. Dá uma glória a Jesus aí. Então você crê muito mais, irmão, do que você imagina. E é em cima dessa fé que eu vou te ministrar uma palavra no teu coração hoje. Mas essa palavra é sobre propósito. Nós vamos fazer 4 terças de propósito. Na terça-feira passada, eu falei de 3 pontos. Não adiantava nada você... Quem estava terça-feira passada aqui? Eu, não é? Então, peraí. Hoje eu não peguei no sermão de terça-feira passada. Vamos tentar lembrar junto o que eu preguei? Não, é hora da revisão. Peraí, só um minutinho. Fala a verdade, quem que é o pastor que conhece ovelha? Eu ia falar, é a hora da revisão. Eu falei, dentro de mim, Vladimir lembrou da musiquinha do... Tu não lembrou? É a hora da revisão. Antônio lembrou também da musiquinha. É a hora da revisão. O que nós pregamos terça-feira passada? Primeira coisa é que nós precisamos voltar a crer. Você já crê, dá um glória. Nós temos que estar alinhado com o propósito do céu. Amém, irmãos? Mas nada disso adianta se não estiver alinhado com o propósito Dá um glória a Jesus. Dá um glória a Jesus. Viu como é que a tua mente está boa, irmão? Tua mente está boa, irmão. Quem tem menos de 40, quem tem menos da minha idade não tem o direito de esquecer. A gente dos... Viu, Yara? A gente que é dos 40 para cima até poderia, porque eu também não estou nessa aí, gente. Mas você que é novinho, não. Tua Bíblia está aberta em Juízes capítulo 6. Vamos juntos aí devagarinho. Deixa aberta, não fecha. Dá mais som aqui para mim, por favor. Verso 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo, o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, para você entender. Por 7 anos o povo teve que se esconder, por isso fizeram covas e cavernas. Porque cada vez que Israel semeava os medianitas e os amalequitas, também os povos do Oriente subiam contra ele. Então eles tiveram que começar a se esconder. E contra ele se acampavam, destruindo todos o produto da terra, toda a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Toda vez que o povo de Israel produzia alguma coisa para o seu sustento, os midianitas vinham lá e destruíam, entendeu? Plantação, gado, ovelha. Verso 5, e vou parar aqui na introdução. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, uma multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E entravam na terra para a destruir. E entravam na terra para a destruir. Fica claro quando a gente lê o primeiro versículo, mesmo que a gente não leia o capítulo anterior, que tudo isso que Israel estava passando foi por desobediência. Fica claro no primeiro, porque o povo desobedeceu ao Senhor, por 7 anos ficaram na mão dos opressores.
Eu fui no dicionário ver o que significa a palavra propósito. No dicionário, no Aurélio. Intenção de fazer alguma coisa. Projeto. Tudo isso é propósito. Aquilo que eu busco alcançar, um objetivo, uma finalidade, tudo isso é propósito lá no dicionário. E eu peguei para a gente refletir 3 pontos. Você deixa a sua Bíblia aberta aqui quando eu começar a mensagem, a gente vai ler os outros textos, o que se segue. E eu peguei 3 pontos que, depois da mensagem de terça, esses 3 pontos seria uma continuação. Seriam 3 pontos para a gente poder, a partir de agora, caminhar. Eu tenho certeza que você já crê. Dá um glória a Jesus. Eu tenho certeza que você está atento ao que o céu diz a seu respeito. E eu tenho certeza que você está atento a alinhar as coisas na terra. Uma outra coisa, que é o primeiro ponto dessa mensagem que eu vejo nos israelitas, nesse povo, nesse momento, eu botei como primeiro ponto da nossa reflexão, é que eles tinham clareza do que estavam acontecendo. Fala comigo, eu preciso ter clareza do que está acontecendo. Dá um glória a Jesus. E ter essa clareza não tem nada a ver com a sua condição. Pastor, do que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que mesmo que o que eu estou passando é porque eu errei, ó, Deus começou a falar. Tudo que o povo de Israel estava passando, o texto já começa dizendo, porque desobedeceram ao Senhor. Eu quero começar nesse primeiro ponto te dizer que você precisa ter clareza da sua situação. Você precisa abrir os seus olhos e girar 360. Por quê? Porque você não chega a lugar nenhum. Propósito. Onde eu quero chegar? Sinônimos, né? Eu li no início. Finalidade, intuito. O que eu quero alcançar? Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver clareza do ambiente agora. Se você não tem clareza do agora, e não importa o porquê está assim agora, porque eu peguei logo um texto para você, na verdade, primeiro Deus me deu o texto, depois eu montei o sermão. Eu peguei logo um texto, Deus nos deu um texto, que inclusive o povo estava passando pelo que estava passando, não é à toa que Deus deu esse texto, porque tem hora que a gente passa provação, não é porque a gente errou, às vezes o Senhor permite que a gente passe certas coisas, mas tem hora que a gente passa porque a gente errou. Quem nunca viveu isso? Eu já vivi. Concorda, irmão? Tem hora que vai acontecer igual Jó. Irmão, na Bíblia tem de tudo para tu entender como Deus trabalha. Quando alguém brinca, a Bíblia é um grande manual, é isso mesmo. Tem hora que Satanás vai olhar assim e vai falar, e se eu tocar na casa do Fábio? Fábio é um homem justo. Eu duvido que Fábio vai continuar de pé. O Senhor vai falar, pode tocar na casa dele que eu conheço o meu servo. Igual o Jó, é Deus permitindo, é Fábio subindo degraus com o Senhor. Daqui a pouco o Fábio vai dizer, antes os meus olhos só viam, hoje eu sei quem eu sirvo. Hoje pode ter terremoto, hoje eu posso chegar em casa, minha casa está em escombros, porque eu não sirvo ao tijolo, eu sirvo aquele que fez o barro, para o homem formatar o tijolo. Que isso? Tem hora que Deus permite acontecer. Mas tem hora que a gente tropeça, a gente erra, porque somos falhos. O povo errou, não é à toa que Deus deu esse texto para a gente. Mesmo assim, deixa eu te dar uma palavra aqui, irmãos, nesse primeiro ponto. Mesmo que você tenha errado, você precisa olhar para isso e ter clareza do que está acontecendo. Pastor, estou vivendo essa situação agora porque eu errei, porque eu dei passos errados, pensei pouco para fazer. Isso que o povo, mesmo da mesma maneira, escute bem, o povo estava escondido porque errou. Estava, com certeza, não tem os detalhes, passando necessidade. A colheita estava pronta, os medianitas vinham lá e pegavam tudo. A ovelhinha começou a engordar, ele vinha lá e pegava tudo. O povo devia estar vivendo que só a misericórdia do Eterno.
Mesmo assim, precisou ter clareza. A nossa situação é dramática. Eu não sei como é que está a tua situação, mas em algumas áreas da minha vida, a situação é dramática e eu tenho falado, Senhor, traz essa clareza, porque se não houver clareza, quando não há clareza, escuta bem agora o mistério. Se você não tiver clareza, você continua no mesmo lugar. Porque você se acostuma a ficar vivendo dentro de caverna. Porque você se acostuma a comer o resto. Porque você se acostuma a viver do que sobra. E Deus não tem caverna para minhas ovelhas. Deus não tem o que sobra para o meu povo, diz ele. Entende? Se você não tiver clareza, vai estar acabando tudo e você vai achar que está lindo. Não está lindo não. Deus tem para você terra fértil. Então é um tempo de termos clareza, de você refletir qual é a minha situação. Algumas coisas eu não cacei, outras eu cacei. Todos nós, isso é igual para todo mundo. Fiz a dívida que não era para eu fazer. E esse mês o cartão de crédito veio 1000 vezes mais do que o meu salário paga. Eu que cacei isso. Porque quem digita a senha na maquininha é você. Diga, bota o dedão assim e faz assim, sou eu. Não desce anjo. Ex-barbudinho. Tu tá animado. Passou em frente ao Louis Vuitton. Bolsinha. A irmã. Só mais uma bolsa, papai. Aí ela já começa a ouvir o Espírito Santo. Porque quando a gente precisa reforçar a nossa loucura, a gente já ouve Deus falando. Ah, Senhor, eu sou filha do rei. 5 bolsas guardadas. Cheio de problema, pai, cheio de situação delicada para resolver. Mas o cartão ainda está com limite, Renato. Ela vai lá com o dedinho, nem treme, irmão. Calma que eu vou para ele. Ó, pastora brigando comigo, fala dos homens também. Pim, pim. Eu, graças a Deus, lá em casa a luta é o contrário. Graças a Deus, irmão, porque senão a gente estava enrolado há muito tempo. Se a pastora não fosse segura. O teu dedinho, sem tremer. Tim, 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 pim. Quero meu comprovante também. Vai imprimir minha via? A gente caça ou não caça? A gente caça ou não caça problema? Sarna para se coçar. Estou dando um exemplo bobo. Não é? Fala, Deus está falando no meio da arraial. Não importa, agora vem para o texto. Não importa o porquê. O que importa é o que está acontecendo agora. Vê se você entendeu. É você reconhecer o que está acontecendo agora. Senão você vai continuar escondido na caverna. Senão você não vai viver toda a prosperidade que a terra tem para você. O povo aqui já estava onde? Onde o povo já estava? Na terra que mana leite e mel, mas estava vivendo de O Senhor não tem migalha para nós. A terra que o Senhor nos deu é abundante, é superabundante, irmãos. Amém, querido? Então guarda essa palavra, esse primeiro ponto. Você precisa ter clareza da situação que você está. Ai, pastor, por conta, pastor, de uma... Ai, pastor, eu me envolvo muito, eu ainda sou solteira ou solteiro, e por causa de uma carência emocional, qualquer pirulito que me dão, eu já acho que me amam. Maravilha, tenha essa clareza, porque é a partir dela que você vai começar a pensar, peraí, eu não sou não, peraí, papai me criou a leite, papai me deu iogurte, não é assim que funciona não, peraí, eu não vou me envolver com qualquer um ou com qualquer uma, quem está entendendo o que eu estou falando? Se tu não tiver essa clareza, tu não anda, meu irmão, vai passar uma vida, sai de um relacionamento, entra no outro, vivendo caverna e migalha, e Deus está dizendo, eu tenho um homem de Deus para você, eu tenho uma mulher de Deus para você, dá um glória a Jesus aí. Tem que ter clareza dos problemas. Gente, eu não vou ter que parar. Gilson deu um beijo em Rosilda do nada. Não. Meu irmão, a palavra está aí, irmão. O Espírito do Senhor está agindo entre nós. Coisa linda, irmão. Quando eu falei, Deus vai dar uma mulher de Deus, ele agarrou Rosilda. O Senhor é maravilhoso, irmão. Aplauda Jesus, irmão. Não podia deixar passar, não.
Está muito na minha frente para deixar passar. Segundo ponto. Verso 6 está escrito assim: depois que a clareza está posta, eu sei a minha situação, eu sei que eu estou todo enrolado, eu sei que eu tomei decisões erradas. Esses dias, conversava com a pastora, a gente conversávamos com outras pessoas. Hoje, para eu tomar uma decisão, eu peco pelo excesso de tempo que eu levo, porque eu não quero errar mais como eu já errei por tomar decisão rápido. Quem entendeu? Eu tenho clareza da situação que eu estou. Talvez um emaranhado, talvez algo difícil, talvez coisas que eu fiz que não deveria ter feito. Eu tenho clareza disso. E não importa se o erro for teu ou não, tem que ter clareza. O erro era do povo. Estavam vivendo de migalha, sendo humilhados na terra que Deus deu, porque eles desobedeceram ao Senhor. Depois você lê Joás, o que aconteceu aqui, antes de Gideão, que eu vou entrar em Gideão agora. Levantaram ídolos. Lê o capítulo 4 e 5 em casa. Começaram a levantar. Recebeu a terra. Isso não acontece com a gente. Só lá. Recebeu tudo. Vocês sabem por que a terra mana leite e mel? Porque o rio Tigre Eufrates, ele enche na cheia, e quando ele desce, fertiliza. É bonita beça a parte geográfica daquele lugar ali. Recebeu tudo. Da uva, que o cacho tem que ser mais de um homem para carregar. Lembra do testemunho de Números dos espias? Recebeu tudo. Esqueceu de quem deu tudo. Começou a levantar ídolo, começou a adorar a imagem, começou a esquecer que foi o Senhor que libertou do Egito, começou a esquecer de tudo que Deus fez, do maná, da proteção, de anjo que ia à frente de Moisés, depois ia para trás para abrir o mar, depois usou Josué, esqueceu tudo. Esqueceu tudo. Então eu estou afirmando para você, esquece o motivo nesse momento. Reconheça a tua situação. A partir disso você vai dar outros passos. Depois que você reconhece, você tem clareza. Olha o que acontece com o povo. Olha o que acontece com o povo. A parte A do sermão nós estamos falando do povo. Olha o que acontece com o povo. Verso 6. Assim, está aí com a Bíblia aberta? Verso 6. Assim, vírgula, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos do Senhor clamavam. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou para mim: meu filho, fala para a minha igreja, que depois que ela tem clareza, que cada um de nós tem clareza daquilo que está acontecendo, não quer colocar, porque às vezes, irmãos, deu ruim dentro da nossa casa, a gente quer jogar um pano em cima, deu ruim na nossa vida, a gente quer ocultar, e a palavra diz: conhecereis a verdade vos... Sabe o que significa a verdade em grego, lá de João? Aletheia, tire o véu. No original é: não esconda nada. Querido, deu ruim, tenha clareza. É isso que eu estou pregando para você no primeiro ponto. Deixa aparecer. Depois que fedeu, tirou a sujeira de baixo, agora eu tenho clareza. Aqui que troço está ruim demais. O que o texto vai dizer? Depois que eles viram que eles tinham errado, estavam escondidos, o que eles fazem? Vamos clamar para ver se ainda há misericórdia. Tudo começa com um brado de clamor, meu querido. O Senhor gritava dentro de mim: fala para minha igreja, meu filho, que eu jamais vou entristecer um coração que reconhece que errou, um coração que quer fazer diferente. Manda meu povo clamar, voltar a clamar. Clame a mim. Jeremias. Vamos falar junto o texto? Cadê o povo da Bíblia, do livro da capa preta? Clame a mim e te coisas que ainda. Dá um glória a Jesus aí, irmão. É um tempo de você olhar para dentro da tua casa, para dentro do teu coração, para dentro da tua vida, para a tua situação, ter clareza disso e clamar. Olha o que está escrito aqui. Eles clamavam, verso 6, ao Senhor.
Se não tiver isso, se tu tiver só a clareza e ficar como tá, tu vai continuar dentro da caverna sabendo o que está acontecendo. Quantos querem sair da caverna aqui? Eu quero a terra fértil. Verso 7, está comigo aí na palavra aberta? Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, olha o mistério aí. Lhe disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Vai dando glória aí, meu irmão. Verso 9: e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos quiseram oprimi-los, e expulsei diante de vós e dei a terra. E disse: eu sou o Senhor. Olha o que Deus está falando aqui nessa noite. Vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Era o Senhor resgatando, dizendo assim: vocês não deram ouvido à minha voz, eu estou lembrando a vocês que eu sou o Senhor que dei a terra. Mesmo que a gente tenha errado, mesmo que a gente tenha se equivocado, Ele ainda se compadece de nós. Dá uma glória a Jesus. Quando volta a ter um clamor, deixa eu te dizer, Deus falava isso para mim. Irmãos, essa palavra me atravessou, irmãos. Porque Deus falou para mim: meu filho, quando o meu povo clama, eu vou abrir o céu e vou enviar profeta para falar no meu nome. Quando alguma coisa acontece quando a igreja clama, quando a família clama, quando você clama, alguma coisa vai acontecer. Querido, se há um coração contrito, não terá céu de bronze. Deus está dizendo para a igreja: clame, clame. Tem clareza da situação? Agora clama. Verso 11. Terceiro ponto. Então veio o anjo e assentou-se debaixo do carvalho. Agora o mistério começa. Que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Os irmãos já sabem que Gideão estava fazendo isso só para despistar os medianitas. Os irmãos já ouviram milhares de pregações sobre malhar trigo no lagar, acredito nisso, né? Para os irmãos que talvez tenham menos tempo de igreja ou estão nos visitando, o lagar é lugar de amassar uva. Trigo se moe no moinho, amém? Ou seja, o versículo quer dizer aqui que está fora de ordem. Gideão não deveria estar com trigo onde deveria estar uva. Por que ele estava fazendo isso? Para despistar os midianitas. Deu para entender? Então entenda bem o que diz o verso 11, parte B. Estava Gideão malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Por que Gideão estava ali? Porque ele estava com medo, assim como toda a nação. A Bíblia diz que os medianitas eram uma multidão como gafanhotos. A gente leu o texto antes. Eram numerosos como uma multidão de gafanhotos. Eles estavam apavorados. Eles estavam desesperados. O que Gideão faz? Dá um grito de socorro. Deixa eu tentar enganar eles aqui para ver se a gente consegue fazer alguma coisa com esse trigo. Nem que eu vá para um lugar que eu não tenho que ir, nem que eu use a ferramenta errada, que não é, só para enganar eles. Depois do clamor, escute isso, irmãos. Depois do clamor, desce um anjo e se apresenta a Gideão, a casa de Gideão, não é só ele, aonde ele estava. Quantas vezes, por conta do medo, é o terceiro ponto, Deus está tirando o nosso medo nessa noite. Quantas vezes, por causa do medo, a gente está no lugar que não deveria estar, a gente deixa de fazer o que deveria fazer, achando que não vai dar, temendo de verdade os inimigos, os desafios. E eu quero colocar o inimigo aqui como os desafios da própria vida, como os grandes desafios que a gente às vezes fala: meu Deus, eu não vou fazer isso não, esse desafio é muito grande.
e o anjo do Senhor aparece a ele. E é interessante que quando o anjo aparece a ele, vou colocar dessa maneira assim, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, como a tônica da palavra é o propósito. Ninguém com medo atinge propósito. Nenhum propósito. Você não alcança nenhum objetivo se tiver medo. Uma criança não consegue aprender a andar de bicicleta se ela se render totalmente ao medo. O medo é importantíssimo. Ele vai nos ajudar a nos manter vivos, inclusive. Mas se você for tomado e paralisado pelo medo, nem de bicicleta você aprende a andar. Se o medo te domina diante dos desafios, você não faz nada. O anjo aparece depois de um clamor. O anjo aparece lá na casa de Gideão. E o texto diz que assentou-se debaixo do carvalho. E eu falei para o Senhor: Senhor, por que embaixo do carvalho? Porque preste atenção nesse versículo. Você que é crente há muito tempo, conhece esse versículo de cós salteado. Mas normalmente nós damos vazão ou olhamos para o trigo lagar. E quando eu estava preparando isso aqui, eu falei, meu Deus, por que tem o carvalho? Por que se acentuou o carvalho? Eu comecei a me perguntar por que o texto, o escritor fez questão de colocar onde aconteceu o episódio. Por que o carvalho? Existe algum mistério aqui? Eu comecei a pensar nisso. E o Senhor trouxe ao meu coração, até porque eu já estudei muitas vezes as árvores na oliveira, todas as árvores da videira que aparecem na Bíblia, símbolos de Israel. Eu falei, o carvalho, tem algo de especial nisso? Existe alguma coisa nisso aí? Tem alguma coisa que Deus está tentando lembrar a casa de Gideão? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dissipando o nosso medo nessa noite. Tem um anjo do Senhor sentado no carvalho lá na tua casa nessa hora. Pastor, do que o senhor está dizendo? Não vou pregar sobre o carvalho, que a raiz é profunda, que é uma das árvores mais velhas da Palestina, vive entre 500 e 1000 anos. Não vou falar nada de uma pregação sobre o carvalho. Eu quero lembrar para você, além de tudo isso, o que Deus estava falando para a casa de Gideão, para o filho de Joás. O que Deus estava falando? Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12. Não precisa abrir não. No verso 6 está escrito assim: atravessou Abraão até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Isso aqui aconteceu lá no início. Deus levou Abraão, você sabe da história, até a terra. E olha o que Deus fez. Fez Abraão ir até o carvalho de Moré. O que Deus estava falando? Apareceu, verso 7 do Gênesis 12. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Quando Deus mostrou a terra para Abraão, muito antes desse episódio de Gideão, Deus levou Abraão até o carvalho. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. O carvalho falou para ele: olha só, levanta um altar aqui, porque eu vou dar essa terra para vocês. Quando o anjo aparece para Gideão, o anjo estava falando para Gideão assim: presta atenção, meu querido, existe um homem muito maior do que você que viveu nessa terra, o pai da fé. Meu Deus, esse carvalho aqui é um memorial. Não foi o homem, não, foi o Senhor que trouxe ele aqui. Eu estou sentado, era o próprio Deus, meu Deus, era o próprio Senhor sentado embaixo do carvalho, diante de Gideão, dizendo assim: eu já estive aqui outra vez, eu já estive aqui outra vez. É tudo meu, querido, eu só estou te lembrando da história. O Senhor nessa noite está dizendo assim: estou tirando teu medo, eu só estou te lembrando da história. Por quê? Porque eu velo pela minha palavra. Outra coisa que o carvalho queria dizer: Gênesis 13.
E Abraão mudou suas tendas. Em Gênesis 13, Ló e Abraão já tinham se separado. Foi habitar nos carvalhos de Manré, que estão junto a Hebrom. E levantou ali um altar. O que Deus estava falando para Gideão? Preste atenção, meu filho. Esse aqui, carvalho, é um memorial. A terra é de vocês, porque fui eu que dei. Lá com Abraão, eu estava aqui falando isso para ele. Agora é hora. Vocês já sabem a situação em que vocês estão. Olha o que Deus estava falando para eles. Vocês já têm clareza. Vocês já clamaram. Eu apareci para vocês. Agora é hora de você lembrar da promessa e de que eu estou contigo nela. E mais ainda, último ponto da mensagem: volta a levantar um altar aqui, porque esse altar que vai levantar aqui nesse carvalho vai ser um altar que remonta a promessa de Abraão, porque Abraão levantou um altar aqui. Quando esse altar aqui for levantado, de Baal cai. Quando esse altar aqui for levantado, aquilo que se levanta contra vocês cai. Deus está falando para o povo dele: meu filho e minha filha, levanta de novo um altar. O que significa isso para hoje? Volta a jejuar, volta a se consagrar, volta para mim, porque quando você fizer isso, todos os medianitas vão ter que ver que eu estou sentado na sombra do carvalho. Era banda show, cala a banda cheia. É um tempo, o Senhor tem bradado isso dentro de mim, irmão. Cadê o meu povo que jejua? Cadê o meu povo que ora na madrugada? Cadê o meu povo que sangra por mim? Por quê? Escuta agora o que Deus falou para mim, irmão. Falou para mim, eu quero compartilhar isso para você. Quando eu terminei o sermão, o Senhor falou no meu coração: você não está... O que Gideão teve que fazer não é por causa dele. Olha isso. Deixa eu te dar uma chave para o jejum. Você não está fazendo por causa de você. Eu me consagro porque Ele é santo. Deixa eu te dar uma chave de virar a tua vida espiritual. A minha consagração individual não tem nada a ver comigo. Eu serei sempre pecador, mas eu nunca vou no santo dos santos. Tira a sandália do teu pé, que a terra que pisa é terra santa. É por causa dele, ele é santo. Isso te prepara para ver ele face a face. Tu não está entendendo a profundidade disso não. Isso te prepara a jejuar, buscar o Senhor, te prepara para estar com Ele, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é puro, Ele é o todo-poderoso de Israel. Então jejuar é uma chave de vitória para tu estar face a face com Ele. E o Senhor falou para mim: fala para o meu filho, clama, vou aparecer, restaura o altar. É a partir daí que Gideão se levanta. Agora veja bem, não vou ler o texto para você. O que Gideão fala nos próximos versículos? Escuta o nível da mensagem, não minha, da palavra do Senhor. Gideão quer fazer uma oferta, é melhor ler. É para tu sair daqui, irmão, sacudido mesmo. O Senhor não quer qualquer jejum não. O Senhor não quer qualquer consagração tua não. Olha o que Gideão queria fazer. Ouve isso. Está escrito assim, o texto. Gideão queria trazer bolos asmos e botar sobre a penha com caldo. Verso 20. O que o anjo falou para Gideão? Não vou ler tudo. O nível da libertação, o nível da vitória que eu tenho para o meu povo, esse sacrifício é pouco. Pode ir lá e juntar carneiro, boi, pode trazer tudo para cá. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão. Pode trazer tudo para cá, queima, que isso vai subir como incenso suave ao Senhor e vai agradar a Ele. Depois que as coisas, depois as batalhas estão ganhas, depois está resolvido, depois tu não tem que lutar nenhuma batalha. Gideão estava com tanto medo, que depois disso, o que está escrito no texto? Vladimir está de olho no texto ali. O que está escrito no texto aí, Vlad? Está escrito assim: mas eu, que sou fraco, depois que queima o holocausto, o anjo fala para ele:
vai nessa tua. Não tem nada a ver se tu é forte ou fraco. Não tem nada a ver contigo, tu não está entendendo? Não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o príncipe. Quem estava aqui na mensagem que eu preguei sobre isso? Tem a ver com aquele que está com a espada na mão. Não tem nada a ver com a tua força. Não tem nada a ver com a tua condição. Tem a ver com a tua consagração. Tem a ver com aquele que está contigo militando as batalhas. E isso é tão forte que tu não vai ter nem que lutar a maioria delas. Gideão, inclusive, você conhece a história. Inclusive, Deus quis mostrar para Gideão que não era por causa da força dele. Tem muita gente ainda contigo, Gideão. Não foi isso que Deus falou para Gideão? Essa batalha não é para 1 milhão de pessoas, não. Tem muita gente ainda contigo. Por quê? Quem dá a vitória não é a quantidade de pessoas, mas é o Deus que habita no meio do povo. Deus estava ensinando a Gideão: meu filho, não tem a ver com a tua força, tu é forte por causa de mim. Deus está falando aqui nessa noite: tenha clareza da tua situação atual, clame a mim, eu vou te responder. Com um profeta, vai descer anjo, eu vou falar contigo na pia, eu vou usar o pastor, a pastora, a Monique, o Vlad, a Carol, eu uso quem eu quero, a mula, ele usa o que ele quer, faz o que ele quiser, eu vou me revelar a você, mas depois disso, restaura o altar, porque eu estou sentado na sombra do carvalho, dizendo para você que eu libertei do Egito, dizendo que isso aqui eu já te dei lá atrás, mas jejua, se prepara para andar comigo, para ter isso aqui, tem que viver em santidade. Escuta bem, conclusão dessa pequena reflexão. Sabe o que Deus tem falado para mim? O meu povo, que se chama pelo meu nome, não está fazendo a outra parte que está em Crônicas. Não ora, não jejua, não é mais balizado. Os propósitos, escuta bem o que eu vou te falar, eles não são mais balizados pela relação que eles têm comigo, mas eles são balizados por aquilo que a gente acha ou quer. É isso que Deus está falando. Esse texto não saiu, tem uns 10 dias que ele está na minha cabeça de Isaías. Os meus pensamentos são maiores que os vossos. Posso te dar uma dica? Se consagra, não para viver o que tu quer, se consagra para viver o propósito de Deus na tua vida, meu irmão. Se consagra, volta a jejuar, volta para o joelho, volta para a santidade, volta a buscar a face do Senhor, volta a respirar a palavra, volta a sonhar com coisas do céu, porque aí a revelação vem para tua mão. Aí, meu irmão, daqui a pouco você vai estar andando na rua sentindo um cheiro. Quem já viveu isso sabe. Tu vai estar andando na rua, daqui a pouco tu sente um cheiro de azeite, um aroma suave, e tu fala: meu Deus, o homem está comigo aqui na sombra desse carvalho. Eu estou aqui passando por uma luta terrível, mas eu estou sentindo o cheiro do céu. O que significa isso? Medianita nenhuma resiste ao cheiro do céu, irmão. Recebeu essa pequena reflexão?